Eu sou Paulo Gutenberg e gostaria de ler alguns parágrafos aqui do Catecismo da Igreja Católica, que é um documento oficial que foi promulgado pelo Papa João Paulo II em 1992, e ele serve como base para conhecer a doutrina católica, que é com base na tradição apostólica, nas Sagradas Escrituras e no magistério da Igreja. Então, se a gente quer conhecer o que a Igreja ensina, a gente tem que conhecer o catecismo. Todo católico deveria conhecer, deve conhecer. Então, aqui eu separei aqui um tema bem polêmico que o catecismo aborda, que é, no caso, o aborto. Dos parágrafos 22, 70 até o 2274, ele fala do aborto, né? Que é o 2270 até o 2274, esses parágrafos. Então é muito interessante ver a posição da igreja. Então é uma posição que fala também de questão de ética, né? Porque a vida humana ela deve ser defendida em qualquer hipótese. O que a gente vê muito aí é as pessoas cometem crimes, como no caso de um estupro, e aí quem é penalizado é o feto. E aí vamos ver o que a igreja fala. Ela fala sobre a questão do feto, do direito à vida. Então, assim, é muito interessante isso aqui. Vou começar aqui no parágrafo 22, 2270. O aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. Jeremias 1:5. Não te eram ocultos os meus ossos quando eu estava sendo formado em segredo, e era tecido nas profundezas da terra. Salmo 139:15. Vamos para o parágrafo agora 2271. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua inviável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos. Parágrafo 2272. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave. A Igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão latae sententiae, pelo próprio fato de cometer o delito, nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, e seus pais e a toda a sociedade. O inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Os direitos inalienáveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, e também não representam uma concessão da sociedade e do Estado. Eles pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa em razão do ato criador do qual esta se origina. A este propósito, entre esses direitos fundamentais, é preciso recordar
direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. Parágrafo 2273. No momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos de proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de direito estão ameaçados. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro, desde o momento de sua concepção, a lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada de seus direitos. Parágrafo 2274. Visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado, na medida do possível, como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito se respeitar a vida e a integridade do embrião e do feto humano, e se está orientado para sua salvaguarda ou sua cura individual. Está gravemente em oposição com a lei moral quando prevê, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico não deve ser o equivalente de uma sentença de morte. Devem ser consideradas lícitas as intervenções sobre o embrião humano quando respeitam a vida e a integridade do embrião e não acarretam para ele riscos desproporcionados, mas visam a sua cura, a melhora de suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual. Pois é, você vê que isso aqui é uma coisa bem polêmica, né? Mas a igreja defende a parte ética, a parte moral e a parte religiosa também, né? Que a gente, que nós católicos, um cristão católico, ele não pode defender o aborto de forma alguma, porque o catecismo aqui está condenando. Infelizmente, a nossa legislação brasileira, ela prevê o aborto, no caso, eu não tenho toda certeza, mas se eu não me engano é em caso de estupro e risco de vida da mãe. É um tema muito grande. Eu conheço várias histórias de pessoas que iam ser abortadas e são pessoas bem-sucedidas hoje. Graças a Deus não deu certo o aborto, a mãe desistiu e estão aí para contar essa história, para testemunhar que a vida vale muito mais. Eu penso assim, é muito difícil, ainda mais se uma criança sofre um aborto, ou se ela sofre um estupro, né? E ela engravida do estuprador, do criminoso, uma criança. E aí é um dilema, né? Mas a vida já tá ali no útero da mãe. Então, assim, a gente deve preservar aquela vida. Porque não é penalizando o feto que a gente vai resolver esse crime. Tem que penalizar o estuprador, não o feto que tem que perder sua vida. Eu tenho 2 filhos. Eu lembro quando minha esposa ficou grávida do primeiro, assim, com poucas semanas mesmo, não sei se 6 semanas ou menos, a gente foi no médico e ouviu o coração dele. Era só um embrião mesmo, só tinha um batimento cardíaco, não tinha formação de nada. Mas pra mim aquilo ali, eu já me senti pai, e é realmente pai. As pessoas falam que pai é só depois que nascem, mas no meu caso não. Eu vi só o coração, só o barulho do coração. E a parte neural estava se formando, né? Então, assim, ali já é uma vida. Deus colocou uma vida ali. Todos nós nascemos daquilo. Se todos nós fôssemos... então poderia matar todo mundo antes de desenvolver, o feto desenvolver e virar a criança. Era um feto, não é vida igual as pessoas falam por aí, mas é vida. Aqui o catecismo ele fala aqui, ó, a vida humana deve ser respeitada de maneira absoluta desde o momento da sua concepção, a partir do momento da concepção, parágrafo 2270. E ela fala que desde o primeiro século a igreja afirmou que a maldade moral de todo aborto provocado. A igreja sempre foi contra o aborto, desde o primeiro século. Quem provoca um aborto, quem faz, ou então quem ajuda a outra pessoa a fazer também, ela é excomungada. Ela tem que, é um pecado grave, a pessoa tem que se arrepender e confessar para sair da excomunhão. Isso aqui é automático, né? No momento em que a lei priva uma categoria de seres humanos de proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Então a Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Então, ela é uma vida humana, então ela é tratada de forma covarde.
Se a pessoa pudesse ver como é que um aborto é feito, o feto é queimado no útero da mãe, ou é espedaçado vivo no útero da mãe, ou então é tirado vivo e colocado numa solução para morrer. Ou então ele toma algum medicamento que a criança sai e depois ela é morta depois. Então é uma forma muito cruel mesmo. É uma intolerância, uma incoerência você tirar uma criança de 5 meses ou do tempo que for. Mas já vi casos de aborto aí com a mulher grávida de 5, 6 meses. Faz o parto, ou então espera mais 1, 2 meses e tira a criança e dá para outra pessoa criar. A pessoa não é obrigada a criar a mãe, porque ela é fruto de uma coisa que ela não quis. Mas assim, não quer dizer que você vai matar a vida. Dá para outra pessoa adotar. Mas assim, tirar a vida jamais, jamais. Aqui o parágrafo 2274 ele fala assim, conclui, ó, visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado, na medida do possível, como qualquer outro ser humano. Então, é isso aí, a gente tem que tomar esse cuidado com a vida, né? Estar sempre cuidando da vida do outro. O catecismo ele fala sobre vários assuntos, todos os assuntos que nós cristãos devemos saber, né? As pessoas falam que, somente a Bíblia, mas o catecismo é um complemento ele é baseado nas escrituras, que foi a tradição da igreja que definiu quais são os livros, né, que deveriam estar lá, que são os livros canônicos que fazem parte do Novo Testamento e do Antigo Testamento. E o catecismo é uma base muito fundamental. Tudo que você quiser olhar, que você quiser saber, né, tem aqui, fala sobre todas as coisas, sexo, homossexualidade, sobre a questão dos pecados, a doutrina da igreja. Então é muito bom. Então eu pretendo fazer outros vídeos abordando outros temas aqui do catecismo. Beleza? Grande abraço, Deus abençoe. Valeu.